Perguntou como seria sua vida se você tivesse 100 mil reais guardados? Imagine abrir o aplicativo do banco e ver 6 dígitos na sua conta. Nesse momento, você teria a liberdade de sair de um emprego que te esgota, comprar uma viagem surpresa para seus pais ou aproveitar a oportunidade da sua vida, sem precisar pensar muito. Esses primeiros 100 mil é mais do que dinheiro, é a prova viva de que seus hábitos funcionam. É o sinal de que os juros compostos passaram a jogar do seu lado e que a riqueza não é uma coisa reservada para os outros. Com 100 mil, tudo está ótimo, sim, mas primeiro você precisa chegar lá, não é? Então, hoje vamos ver 3 formas simples de acumular seus primeiros 100 mil reais. E acredite, depois disso, o primeiro milhão fica muito mais perto, especialmente por causa da terceira forma. Primeiro caminho: turbine sua máquina de ganhar dinheiro. O dinheiro precisa entrar antes de crescer, ou seja, cada real extra de renda funciona como um combustível sob suas economias. Seu salário é a base. Antes de pensar em trocar de emprego, veja como melhorar o que já recebe. Liste o que você entregou nos últimos 6 meses, projetos concluídos, vendas fechadas, ideias que economizaram tempo ou dinheiro, e faça um resumo de uma página com números que mostrem o seu impacto, como reduzir o tempo de um processo em 10% ou conquistei 8 novos clientes. E aí, agende uma conversa tranquila com seu chefe, de preferência após um bom resultado. Mostre seu resumo e peça um aumento. Um estudo da Robert Half com empresas locais mostra que 65% dos profissionais que pedem um aumento recebem algum ajuste, geralmente entre 4% e 8%. Se você ganha 3 mil, por exemplo, um aumento de 7% significa R$210 a mais por mês, ou R$2.500 em um ano. Multiplique aumentos como esse a cada 12 meses, sem trabalhar uma hora a mais, e esse já é o primeiro modo turbo ativado. O segundo modo é o acúmulo de habilidades. O mercado valoriza quem entrega algo diferente. Combinar 2 habilidades medianas já te destaca. Por exemplo, saber usar as planilhas e ter uma boa comunicação pode te transformar em alguém que faz relatórios claros e negocia com clientes. Ou combinar noções de designer com redação pode te levar a criar posts para redes sociais que chamam mais atenção. E se você não tem dinheiro para comprar cursos, o YouTube é uma mina de ouro. Existem canais que ensinam de tudo, desde Excel avançado até edição de vídeo, marketing digital ou noções de programação. Estude 30 minutos por dia, 5 dias por semana. Em um ano, são mais de 150 horas estudadas, o suficiente para dominar algo novo. Uma habilidade como criar relatórios interativos pode render R$8 a mais por hora, seja no emprego ou em projetos extras. Isso dá R$1.280 por mês em um trabalho padrão. O terceiro modo é o trabalho paralelo. Pense pequeno, rápido e com retorno positivo. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ganhava um salário mínimo, mas sabia cozinhar bem. Então ela começou a vender marmitas para colegas de trabalho e em alguns meses já estava fazendo uma renda extra que chegava a 50% da sua renda principal. Aos poucos esse valor foi aumentando, até que ela decidiu abrir o próprio negócio, e tudo começou com uma simples habilidade que ela já tinha. Mas se cozinhar não é a sua praia, tem muitas outras opções. Por exemplo, você sabe tocar violão? Você pode dar aulas particulares para vizinhos ou filhos de conhecidos. Muita gente paga caro por aulas de música, e você pode começar oferecendo um serviço mais acessível e personalizado. Ou quem sabe você é bom em matemática. Sempre tem alguém precisando de aulas de reforço, especialmente crianças e adolescentes em épocas de prova. Essa é uma habilidade que você pode transformar em renda extra, sem grandes investimentos iniciais. A internet também abre um mundo de possibilidades. Edição de vídeo, designer gráfico, criação de conteúdo são habilidades que você pode aprender e começar a oferecer como freelancer. E o melhor é que você faz isso sem precisar sair do seu emprego atual. Pequenos esforços assim acumulam resultados. Juntos, esses 3 modos criam uma regra simples. Aumente a sua renda em pelo menos 10% por ano, até atingir 100 mil reais de patrimônio líquido. Em alguns anos, esse aumento vem por uma promoção, em outros por um serviço freelancer, ou até vendendo móveis que você não usa mais. E envie toda essa renda extra para a sua conta dos primeiros 100 mil, antes que o seu estilo de vida engula tudo. Segundo caminho: defenda seu castelo. Grandes ganhos não servem de nada se vazam por buracos causados por impulsos e pressão social. Comece com uma auditoria de 5 minutos. Role seu extrato bancário e marque todo o gasto que não trouxe uma felicidade verdadeira. Seja aquela assinatura de stream que você esqueceu de cancelar, uma jaqueta que você usou 2 vezes e depois ficou mofando no guarda-roupa, a academia que você pisou uma vez e pagou o ano inteiro. Seja implacável, cancele, venda ou diminua. E assim, a ideia não é viver como um monge, mas é direcionar esses recursos para o seu eu do futuro.
Para visualizar o poder da defesa, pense no dinheiro como uma água enchendo um balde. A torneira é a sua renda, a linha da água são as suas economias, e os buracos na base do balde são os gastos inúteis que drenam tudo antes de você acumular. Tampe esses buracos e o balde sobe quase sozinho. Por exemplo, suponha que Rodrigo ganhe 42 mil por ano, leva 33 mil líquidos e gasta 29 mil. Isso dá uma taxa de economia de cerca de 12%. Se ele cancelar 2 strings, começar a levar marmita e vender uma bicicleta parada, economiza 4 mil por ano. Com isso, ele sobe sua taxa de economia para 24%, e com um retorno médio de investimento de 14% ao ano, o tempo necessário para ele alcançar os 100 mil reais caiu de 12 anos para mais ou menos 6 anos. Simples assim, sem nenhum milagre, apenas cortando um vazamento. E proteger seu dinheiro vai além disso, também envolve lidar com dívidas, porque cartão de crédito com juros altos é como um cupim de patrimônio. Ele vai comendo tudo que você construiu. Se você tem um saldo rotativo no cartão, trate isso como um incêndio. Comece eliminando a menor dívida primeiro, paga ela com tudo que der. Cada dívida quitada é um lucro invisível que você começa a ter. Se você devia num cartão com 25% ao ano de juros, quitar isso é como ganhar um retorno de 25%, só que garantido. E por fim, automatize tudo. Um estudo de 2004 mostrou uma maneira simples de economizar até 3,8 vezes mais dinheiro. E o melhor é que você ainda pode continuar comprando as coisas que ama, seja aquele tênis, roupas ou lanches de sexta-noite. A ideia é fazer isso do jeito certo. Essa estratégia usa o conceito de aversão à perda. Basicamente, odiamos perder, preferimos não ganhar do que perder. Por exemplo, achar 100 reais na rua é menos impactante no seu cérebro do que perder 100 reais, pois o sentimento de perda é mais forte do que o sentimento de recompensa. Então, sempre que você vê seu saldo diminuindo, tipo quando você economiza dinheiro, isso pesa para você. Mas com a automação, economizar vira algo automático e você nem sente a dor de tirar o seu dinheiro. É como se fosse um imposto que o seu eu do futuro coloca para garantir que você tenha mais liberdade financeira lá na frente. Bom, e como colocar a automação para funcionar? Primeiro, você precisa ter duas contas que seja possível automatizar o processo de enviar dinheiro. Essa conta em que você recebe seu dinheiro, você usa para os gastos, ou seja, mercado, gasolina, luz, água, aluguel, etc. E sabendo o quanto gasta por mês, você coloca um limite para o que vai gastar em restaurantes, lazer, viagens e tal. Já a segunda conta vai receber uma porcentagem da sua renda todos os meses. E lembrando que para acelerar o processo de economias, essa segunda conta precisa render alguma coisa. E o mais legal é que só de você automatizar esse processo, seu cérebro não vai conseguir te sabotar. Porque muitas vezes, quando estamos enviando dinheiro para uma conta de economias ou para investimentos, pensamos, e se eu usasse esse dinheiro para comprar aquele tênis de 500 reais? No mês que vem eu começo a guardar. E com esse pensamento, nunca conseguimos economizar por muito tempo. Mas quando você automatiza essa parte, fica tudo mais fácil. Por exemplo, existem inúmeros impostos invisíveis no Brasil. Quando você vai no mercado, você não sabe o quanto de imposto tem em cada produto na prateleira. E é exatamente isso que você vai usar ao seu favor. Na verdade, o seu eu do futuro vai te tributar todos os meses. Só que o impacto disso vai ser pequeno, já que você não vai estar vendo. Por isso, é importante que você abra sua conta de economias ou investimentos o mínimo possível. E depois de 3 ou 4 ciclos, as transferências se tornam invisíveis e a sua vida se ajusta ao que sobrou. Terceiro caminho: invista cedo e com frequência. Ganhar mais e gastar menos criam um espaço. Os juros compostos transformam esse espaço em uma bola de neve capaz de esmagar montanhas. A mágica está no retorno percentual se empilhando sobre o retorno anterior. Por exemplo, imagine duas irmãs gêmeas, Ana e Júlia. Ana começa a investir R$400 por mês aos 22 anos a uma taxa de 12% ao ano e para completamente aos 32 anos e deixa o dinheiro lá, intocado. Já a Júlia espera até os 32 anos e então investe R$800 por mês até os 42. Ambas investiram durante uma década, mas aos 62 anos, Júlia terá 1,7 milhões, enquanto Ana ficará com impressionantes 2,6 milhões, porque seu dinheiro teve 10 anos extras de juros compostos trabalhando a favor. Tá, agora que você entendeu o porquê precisa investir o mais cedo possível, deve estar se perguntando onde exatamente investir. E para isso, pense como se fosse uma escada de risco, do mais estável ao mais ousado. Começando pela renda fixa, depois fundos de índice, passando para fundos imobiliários, ações, Bitcoin e por fim, negócios. Lembrando que cada investimento tem suas peculiaridades e você precisa entendê-las antes de colocar dinheiro neles.
Por exemplo, se você é um cara conservador ou já está mais velho, vai nos mais seguro. Renda fixa, fundos imobiliários, ETFs. Esses são investimentos em que você não vai perder dinheiro tão fácil. Agora, se você está disposto a correr mais risco por um retorno maior, pode aprender sobre ações, negócios ou Bitcoin. Veja qual se encaixa melhor na sua personalidade e na sua vida e aloque parte do que ganha nesses ativos. Agora, vamos juntar tudo em um plano prático de um ano. No primeiro mês, você vai montar um orçamento de base zero. Também liste todas as suas dívidas e escolha um bico que possa começar em 7 dias. No segundo mês, busque um aumento ou um emprego melhor remunerado. Direcione esse novo dinheiro para as dívidas ou para a conta de economias e deixe as transferências automáticas. No terceiro mês, abra uma conta em uma corretora e compre seus primeiros ativos. E prometa a si mesmo que só vai vender em uma situação de extrema emergência, tipo uma cirurgia de última hora. Do quarto ao 12º mês, repita, ajuste e observe seu saldo crescer pouco a pouco. Ao revisar seu progresso após um ano, reavalie sua meta de renda, corte novos vazamentos e aumente as transferências automáticas em pelo menos R$50. E se ainda parece que a jornada é longa, considere a regra dos 72, uma fórmula de guardanapo para estimar o crescimento. Ela funciona assim: divida 72 pela taxa de retorno anual, e o resultado é o número de anos que seu dinheiro leva para dobrar. Com 14% ao ano, por exemplo, o dinheiro dobra em cerca de 5 anos. Isso significa que cada real guardado aos 25 anos pode virar R$51 aos 55 anos. Para ilustrar um pouco disso, lembre-se do seu João Batista, um gari no Rio de Janeiro. Ele varria ruas e ganhava um pouco mais que um salário mínimo. A maioria das pessoas ao redor achava que quem vivia de limpar a cidade jamais teria dinheiro guardado, mas seu João pensava diferente. Ainda nos anos 90, começou a guardar dinheiro de forma disciplinada e mesmo com pouco investia parte do que ganhava em ações da Petrobras e da Vale, através do Banco do Brasil. Ele não entendia muito de bolsa, mas acreditava que grandes empresas iriam crescer com o país e preferia ser sócio delas do que gastar tudo no presente. Nunca teve carro, usava transporte público e morava em uma casa simples com a esposa. Evitava gastos desnecessários e vivia com o essencial. Muitos vizinhos diziam que ele era muquirana, mas ele sorria e respondia: um dia isso aqui vai render. Décadas depois, já aposentado, seu João revelou em uma entrevista que acumulou mais de 1 milhão investindo aos poucos, mês após mês. Ele ainda morava na mesma casa simples, sem ostentação, mas agora viajava de vez em quando e ajudava familiares com tranquilidade. O dinheiro por si só nunca foi o seu objetivo, foi apenas uma consequência de viver abaixo do que ganhava e pensar no longo prazo. Ele dizia que o segredo era guardar primeiro e gastar depois. E enquanto muitos duvidavam que alguém humilde pudesse investir, seu João provou o contrário. Com consistência, paciência e disciplina, até o menor salário pode virar patrimônio. No final, para acumular patrimônio, você não precisa de um diploma em finanças, uma herança ou uma empresa milionária. Você só precisa de 3 hábitos repetidos até o placar marcar 6 dígitos. O primeiro é aumentar sua renda, o segundo é proteger seus gastos e o terceiro é investir a diferença. Dinheiro não é um bilhete de loteria, é um músculo. Toda vez que você economiza, ganha ou investe, esse músculo fica mais forte. No começo, a mudança não aparece, mas um dia alguém vai te perguntar: quando foi que você ficou tão forte assim? E esse dia chega mais cedo do que você imagina. Agora, imagine você daqui a 12 meses. Você abre a corretora e tem 20 mil investidos. Você sorri, toma um café e sente os ombros mais leves. O alvo já não parece mais o Everest, parece apenas uma colina firme. Continue apertando essas 3 alavancas e em mais 12 meses você pode passar dos 50 mil reais. Depois disso, a bola de neve rola quase sozinha. A gravidade está ao seu lado. Os juros estão ao seu lado e o tempo está ao seu lado. E a única coisa que pode te parar é escolher ficar parado. Bom, espero que tenha gostado do vídeo e nos vemos na próxima. 10 mil reais parados na conta e não sabe quando esse dinheiro vai dobrar? Hoje vou mostrar exatamente quando seus 10 mil vão virar 20 mil usando um cálculo simples que poucos brasileiros conhecem. Assista até o final para entender como aplicar isso na prática e descobrir onde investir hoje para acelerar esse processo. Imagina descobrir que existe uma fórmula matemática que te diz exatamente quantos anos você precisa para dobrar qualquer valor investido. Parece mágica, mas é pura matemática. Estamos falando da famosa regra dos 72. Funciona assim: você pega um número 72 e divide pela taxa de juros do seu investimento.
O resultado é o tempo em anos para dobrar o dinheiro. Se você investir a 10% ao ano, faz 72 dividido por 10, que dá 7,2 anos. Seus R$ 10.000 viram R$ 20.000 em pouco mais de 7 anos. Vamos para os cálculos reais. Seus R$ 10.000 investidos a 10% ao ano crescem assim. Primeiro ano termina com R$ 11.000. Segundo ano, R$ 12.100. Terceiro ano, R$ 13.310. Quarto ano, R$ 14.641. Quinto ano, R$ 16.105. Sexto ano, R$ 17.716. Sétimo ano, R$ 19.487. No oitavo ano, chegamos a R$ 21.436. Exato, entre 7 e 8 anos, como a regra previu. Agora vamos para a realidade brasileira atual. O CDI hoje, julho de 2025, está em 14,90% ao ano. Aplicando a regra, 72 dividido por 14,90 dá 4,8 anos. Seus R$ 10.000 dobram em menos de 5 anos se você investir em produtos que pagam 100% do CDI. Mas tem opções ainda melhores. Um CDB que pague 115% do CDI rende 17,13% ao ano. Fazendo 72 dividido por 17,13 dá 4,2 anos. Seus R$ 10.000 viram R$ 20.000 em pouco mais de 4 anos. Já o Tesouro IPCA+, com rentabilidade real de 6,5% ao ano, leva 11 anos para dobrar, mas protege da inflação. A regra do 72 também funciona ao contrário. Se você quer dobrar R$ 10.000 em 5 anos, divide 72 por 5, que dá 14,4% ao ano. Precisa buscar investimentos que rendam pelo menos isso. Em 4 anos, precisa de 18% ao ano. Cada ano a menos exige rentabilidade muito maior. Para quem tem perfil conservador, CDBs de bancos médios pagando 120% do CDI são ideais. Rentabilidade próxima de 17,88% ao ano, com garantia do FGC até R$ 250 mil. Seus R$ 10.000 dobram em 4 anos com total segurança. O perfil moderado pode misturar 70% em renda fixa e 30% em fundos imobiliários. FIIs pagam dividendos mensais de 0,8% em média, o que dá quase 10% ao ano só de dividendos. Somando valorização das cotas, chega fácil nos 12% anuais. Para o perfil arrojado, uma carteira com 50% em ações de empresas sólidas e 50% em renda fixa pode render 15% ao ano no longo prazo. Seus R$ 10.000 dobram em menos de 5 anos. Claro que com mais risco, mas também mais potencial de ganho. A chave está em começar hoje. Cada mês que você adia é menos tempo para o dinheiro trabalhar. Se você tem R$ 10.000 parados na poupança rendendo 6% ao ano, vai precisar de 12 anos para dobrar. Movendo para um CDB de 15% ao ano, dobra em 5 anos, ganhou 7 anos de vida financeira. Vou exemplificar 3 cenários práticos com seus R$ 10.000. Cenário 1. Todo o dinheiro em CDB 115% do CDI. Dobra em 4,2 anos. Cenário 2. Metade é CDB e metade FIs, dobra em 5,2 anos com renda mensal. Cenário 3. Carteira diversificada com ações, dobra em 4 anos com potencial de mais. Muita gente não sabe que grandes fortunas do Brasil começaram com valores pequenos. Luiza Trajano começou com uma pequena loja. Jorge Paulo Lemann começou como corretor. A diferença é que eles entenderam o poder dos juros compostos cedo. Mas espera aí, tem uma coisa que poucos sabem sobre a regra do 72. Ela não funciona apenas para seus investimentos. Funciona também contra você quando se trata de dívidas e inflação. Se a inflação está em 6% ao ano, seu poder de compra cai pela metade em 12 anos. Seus R$ 10.000 de hoje valem apenas 5.000 em poder de compra daqui 12 anos. Por isso, é urgente tirar o dinheiro da poupança. A poupança rende cerca de 6% ao ano, igual à inflação. Você não perde dinheiro, mas também não ganha nada. É como correr na esteira, muito esforço e fica no mesmo lugar. Já um CDB de 12% ao ano
dobra seu dinheiro em 6 anos enquanto protege da inflação. Agora vou mostrar algo que vai mudar sua perspectiva. A regra dos 72 revela por que começar cedo é fundamental. Se você tem 25 anos e investe R$ 10.000 a 12% ao ano, aos 31 anos, tem R$ 20.000. Aos 37 anos, R$ 40.000. Aos 43 anos, R$ 80.000. Aos 49 anos, R$ 160.000, sem colocar um centavo a mais. Inscreva-se no canal para receber todas as estratégias que vou ensinar nos próximos vídeos. Ative as notificações para não perder nenhuma dica que pode multiplicar seu patrimônio. Vamos falar de casos reais. O Warren Buffett começou a investir aos 11 anos. Ele sempre diz que seu maior erro foi começar tarde demais. Com 25 anos tinha apenas alguns milhares de dólares. Hoje tem mais de 100 bilhões. O segredo? Entendeu o poder dos juros compostos e nunca parou de aplicar. No Brasil, temos exemplos inspiradores. Flávio Augusto vendeu a WhatsApp por mais de 800 milhões de reais. Começou dando aulas de inglês em casa com poucos reais. Luísa Trajano transformou uma pequena loja em um império de bilhões. O denominador comum? Todos reinvestiram os lucros aproveitando o efeito dos juros compostos. A regra dos 72 também explica por que pagar apenas o mínimo do cartão é uma armadilha. Se você deve R$ 10.000 no cartão com juros de 300% ao ano, essa dívida dobra em apenas 2,8 meses. Em um ano, vira uma bola de neve impossível de controlar. Por isso, sempre digo, quite as dívidas antes de investir. Não faz sentido investir a 12% ao ano se você paga 15% ao mês no cartão. É como tentar encher um balde furado. Primeiro você tapa os buracos, depois enche o balde. Voltando aos investimentos, vou ensinar uma estratégia poderosa. Combine a regra dos 72 com aportes mensais. Se você investe R$ 10.000 hoje e mais R$ 1.000 todo mês, a 12% ao ano, em 6 anos não terá apenas R$ 20.000, terá mais de R$ 110.000. Os aportes constantes aceleram o crescimento exponencial. Para facilitar, existem calculadoras online que fazem essa conta. Digite calculadora juros compostos no Google, coloque seus dados e veja a mágica acontecer. Você vai ficar chocado com o poder do tempo trabalhando a seu favor. Agora a parte prática. Onde encontrar CDBs pagando 115 a 125% do CDI? Bancos como Inter, C6, Next, PagBank, Sofisa oferecem estas condições. Sempre compare as taxas e verifique se tem taxa de administração. Prefira CDBs com liquidez diária para emergências. Para fundos imobiliários, procure por FIIs de shoppings, galpões logísticos e lajes corporativas. Alguns exemplos: HGLG11, XPLG11, MXRF11. Mas lembre-se, FIIs têm risco. O ideal é diversificar entre pelo menos 8 a 10 fundos diferentes. Se seu perfil é arrojado, ações de empresas que pagam bons dividendos são interessantes. Itaú, Banco do Brasil, Petrobras e Vale pagam dividendos consistentes, mas ações oscilam muito no curto prazo. Só invista dinheiro que não vai precisar por pelo menos 5 anos. O importante é começar hoje. Não espere ter mais dinheiro ou entender tudo sobre investimentos. Comece com R$ 100, R$ 500, R$ 1.000. O que importa é dar o primeiro passo. A regra dos 72 funciona para qualquer valor. Agora vou revelar o maior segredo da regra dos 72 que ninguém conta. Existe uma versão turbinada dessa regra para quem quer acelerar ainda mais os resultados. É a estratégia dos múltiplos aportes escalonados que pode fazer seus 10.000 virarem 50.000 em menos tempo. Funciona assim. Em vez de fazer um aporte único, você faz aportes crescentes. Primeiro mês, investe R$ 500. Segundo mês, 600. Terceiro, 700 e assim por diante. Seus primeiros aportes têm mais tempo para crescer, criando um efeito cascata poderoso nos juros compostos. Vou exemplificar com números reais. Seus R$ 10.000 iniciais a 12% ao ano viram R$ 20.000 em 6 anos. Mas, se você adicionar R$ 500 crescendo 10% todo mês, em 6 anos terá mais de R$ 180.000. A diferença é absurda
de 20 mil para 180 mil. O que mais me impressiona é como pequenas mudanças geram resultados gigantescos. A diferença entre investir a 10% ou 12% ao ano parece pequena, apenas 2 pontos percentuais. Mas pela regra do 72, a 10% você dobra em 7,2 anos. A 12% dobra em 6 anos. São 14 meses de diferença, que podem representar milhares de reais. Por isso eu sempre falo, corra atrás de cada ponto percentual adicional, negocie taxas melhores, estude opções diferentes, diversifique entre produtos. Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença no longo prazo. Tem uma coisa que poucos sabem sobre impostos. Seus 10 mil reais investidos em CDB por 6 anos vão render 10 mil reais de lucro. Mas você vai pagar 15% de imposto de renda, ou seja, R$ 1.500. Seus 20 mil reais viram R$ 18.500 líquidos. Sempre calcule o valor líquido para ter expectativas realistas. Já em ações e FIIs, que você mantém por mais de um ano, o imposto é menor, ou até zero no caso dos FIIs para pessoas físicas. Por isso a diversificação é fundamental. Não é só para reduzir riscos, é também para otimizar impostos. Agora a verdade que ninguém quer ouvir. A regra do 72 só funciona se você não mexer no dinheiro. A maior tentação vai ser sacar parte dos lucros quando vir o dinheiro crescendo. Resista. Cada saque interrompe o efeito dos juros compostos. Crie uma reserva de emergência separada para não precisar mexer nos investimentos. 6 meses de gastos em uma conta que rende 100% do CDI com liquidez imediata. Assim você dorme tranquilo, sabendo que pode enfrentar qualquer imprevisto. Para quem está começando do zero, a sequência ideal é esta. Primeiro, quite todas as dívidas. Depois, monte a reserva de emergência. Depois, comece a investir para multiplicar o patrimônio. Não pule etapas. Cada uma tem sua importância. A regra do 72 ensina uma lição valiosa sobre paciência. Vivemos numa sociedade que quer tudo para ontem. Mas riqueza verdadeira se constrói devagar, tijolo por tijolo, mês após mês. Olha que interessante. Se você conseguir 18% ao ano de rentabilidade, seus 10 mil reais dobram em apenas 4 anos. Parece impossível, não é? Uma carteira bem diversificada com 40% ações, 30% FIIs, 30% renda fixa, pode chegar lá em anos bons do mercado. Claro que nem todo ano vai render 18%. Alguns anos vão render 25%. Outros podem até dar prejuízo. Mas a média no longo prazo de uma carteira diversificada bem montada gira em torno de 12 a 15% ao ano acima da inflação. A regra do 72 funciona para qualquer valor. Se hoje você só tem R$ 1.000, aplique a mesma estratégia. Em 6 anos, a 12% ao ano, viram R$ 2.000, depois 4 mil, depois 8 mil. O importante é começar. Não deixe para depois. Não espere ter mais dinheiro. Não espere entender tudo sobre investimentos. Comece hoje mesmo com o que você tem. Abra uma conta numa corretora. Transfira seus primeiros R$ 100 e faça sua primeira aplicação. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se o vídeo agregou valor, deixa seu like. Nos próximos vídeos vou ensinar como aplicar a regra do 72 com valores menores e estratégias para quem está começando com R$ 1.000. Da riqueza. Se você está cansado de viver naquele vai-vem de ganhar e gastar tudo, senta aí, ajusta o som e se prepara para uma revolução no seu bolso. Em 8 minutos vou guiar você por cada um dos 7 passos de bebê, Baby Step, de Dave Ramsey, mostrando não só o que fazer, mas como colocar a mão na massa. Vamos sair da negação financeira e entrar no território da abundância com consciência, disciplina e até um toque de generosidade no final. Tudo começa na cabeça. A maior armadilha das dívidas é mental. Você acredita que aquele cartão de crédito é um facilitador, quando na verdade está construindo correntes invisíveis. Antes de qualquer planilha, pare e reflita. Que história você conta para si mesmo sobre dinheiro? A partir daí, redefina seu relacionamento com gastos e comece a enxergar cada real como uma ferramenta de liberdade, não de escravidão. Pronto para o primeiro passo? Baby Step 1. Economizar R$ 5.000 para a reserva inicial. Por que 5.000? É um valor simbólico, não tão baixo que seja impossível,
nem tão alto que pareça inalcançável. Se sua renda é de 4.000 por mês, você pode juntar esse montante em menos de 2 meses, cortando gastos supérfluos e buscando uma renda extra. Pense num bico de final de semana, na venda de coisas paradas em casa ou em transformar aquele hobby em grana. Enquanto corta despesas, adote o método envelope digital. Crie categorias no seu app de finanças para aluguel, mercado, lazer e, claro, reserva de emergência. Cada dia que você resiste a um café caro ou a um saldo de loja, está alimentando sua fortaleza contra imprevistos. No fim, quando chegar aos 5.000, sinta o peso do alívio e celebre como se fosse uma grande conquista, porque é. Com o colchão pronto, chegamos ao Baby Step 2, o famoso método Snowball para quitar dívidas, menos a da casa. Liste tudo: parcelas do cartão, cheque especial, empréstimo do carro, cada dívida com valor e taxa de juros. Ordene da menor para a maior e faça o pagamento mínimo em todas, menos na conta mais enxuta. Ali, jogue tudo o que sobrar. Bônus, extra de trabalho, grana que economizou com o café caseiro. Zerar essa primeira dívida é um combustível psicológico brutal. Imagine, se você tem uma dívida de R$ 300 e outra de 1.200, concentre sua força naquela de 300 primeiro. Quando ela some, você fica empolgado, ganha confiança e parte para o próximo alvo com ainda mais gás. Em poucas semanas, o efeito dominó vai acelerar e, antes que perceba, aquela bola de neve das dívidas vai se transformar num rastro de boletos vencidos que você não precisa mais enfrentar. Agora que sua mente e seu orçamento estão alinhados, é hora de blindar o futuro com o Baby Step 3, um fundo de emergência que cubra de 3 a 6 meses de despesas. Se você gasta 2.000 por mês, precisa de 6 a 12.000 reais guardados. Mas atenção, nada de deixar esse montante na poupança sem estratégia. Use investimentos de renda fixa com liquidez diária, como CDBs, Tesouro Selic ou um fundo referenciado ao CDI. Você terá segurança e acesso rápido quando o bicho pegar. Para turbinar esse processo, automatize a transferência. No dia do seu salário, defina um agendamento automático de 10% a 15% da quantia para a reserva. Assim, você não fala, vou guardar depois, e acaba gastando tudo. Se surgir um extra, um 13º, um presente em dinheiro, direcione ao fundo de emergência até atingir a meta mínima de 3 meses. Chegamos ao Baby Step 4. Investir 15% da sua renda bruta para a aposentadoria. A grande sacada aqui é atacar o longo prazo sem nem sentir o aperto no dia a dia. Se você ganha 5.000 reais, destine 750 para produtos como PGBL, VGBL ou Tesouro IPCA+, para ter isenção fiscal e rentabilidade real sobre a inflação. O poder dos juros compostos vai fazer esse valor se multiplicar exponencialmente nas próximas décadas. Escolha fundos conservadores ou carteiras de renda fixa inicialmente e, conforme ganha confiança, diversifique com ETFs de ações, fundos multimercado e até uma pontinha em fundos de small caps. Reveja essa alocação todo ano para rebalancear e aproveitar novas oportunidades. Consistência é palavra de ordem. Não pare de investir nem em crises, pois é justamente nos momentos de baixa que você compra ativos por um preço camarada. Passou da metade e ainda faltam 3 passos. O quinto é montar uma poupança para a faculdade dos filhos. Mesmo que você não tenha crianças, abra essa conta hoje. A educação no Brasil tende a ficar mais cara. E com a inflação, cada ano de curso pode ser uma surpresa no bolso. Se você destinasse apenas R$ 200 por mês, compounding, em 18 anos teria um montante respeitável para ajudar seu filho ou sobrinho nos estudos. O sexto passo é um divisor de águas: quitar a casa à vista. Morar sem financiamento é uma sensação de leveza que não tem preço. Para isso, redirecione tudo o que antes pagava em juros e amortizações para um fundo de amortização antecipada ou para liquidar parcelas extras. Use amortização decrescente, tabela SAC, para economizar juros a longo prazo. A cada faixa que você eliminar, seu patrimônio líquido dispara. Por fim, chegamos ao Baby Step 7. Construir riqueza real e doar generosamente. Com todas as dívidas quitadas e investimentos rendendo, viva de cerca de 8% ao ano do seu patrimônio
Isso equivale a um rendimento perene sem tocar no principal. Ao chegar nesse ponto, parte da sua alegria virá de ajudar outros. Doa para projetos sociais, patrocine uma causa ou crie uma bolsa de estudos. A generosidade é a cereja de um ciclo virtuoso que conecta você a algo maior. Recapitulando. 1. 5.000 de reserva inicial. 2. Método Snowball até zerar todas as dívidas. 3. Fundo de emergência de 3 a 6 meses. 4. 15% da renda para a aposentadoria. 5. Poupança para a educação. 6. Quitar a casa. 7. Viver de renda e doar. E aí, qual desses passos você vai encarar hoje? Deixe seu comentário, curta, compartilhe e salve este vídeo para mais dicas do Manual da Riqueza aqui no TikTok. Valeu e até a próxima! Ouvido alguém dizer, dívida é um instrumento e só consegue comprar quem se endivida. Se a gente não se endividar, não vamos comprar nada. E bom, frases desse tipo já estão enraizadas na cultura do brasileiro quando o assunto é lidar com dinheiro e fazer compras. E calma, em alguns momentos eu concordo que a dívida pode ser útil sim, mas ao longo do vídeo vou falar melhor sobre isso. Bom, imagine dois homens que ganham 4 mil reais cada um e moram sozinhos. Primeiro o Rogério, que sempre procurou gastar menos do que ganha e não se endividar de forma irresponsável. Morando em um lugar que cabe no orçamento, tendo um carro um pouco mais antigo e conseguindo poupar R$ 1.000 da renda todo mês para formar a reserva de emergência e futuramente investir. Enquanto isso, na outra casa tem o Lucas, que já financiou um carro zero, mora em uma casa com padrão acima das possibilidades dele e vive endividado, gastando cerca de R$ 5.500 todo mês. Ou seja, gastando R$ 4.000 da renda e mais R$ 1.500 no cartão de crédito, usando como extensão da renda e se endividando todo mês, gastando mais do que ganha. Veja que enquanto o Rogério está gastando menos do que ganha em busca de ter uma boa reserva de emergência que garanta uma segurança financeira, Lucas está mais preocupado em ter uma boa aparência com um carro zero e tendo um estilo de vida que não vai conseguir sustentar por muito tempo, justamente por gastar mais do que ganha. E bom, é nítido que no médio a longo prazo o Lucas vai acabar endividado até a tampa, entrando para aquele desespero de como foi que entrei nisso. Enquanto o Rogério vai estar em uma posição muito mais confortável, tendo formado sua reserva de emergência e com a segurança financeira de saber que tem uma reserva equivalente a 6 meses do seu padrão de vida. Isso, claro, chegando a ter uma reserva de R$ 18.000, por exemplo. Tendo muito mais leveza na vida e possibilidade de buscar ganhar mais sem ter aquela pressão de ter muita conta chegando a todo instante, como é o caso de quem se afunda em dívidas. E fica naquele desespero de ter que ganhar mais para não piorar ainda mais a situação das dívidas. Enfim, é como Dave Ramsey diz em seu livro A Transformação Total do Seu Dinheiro, sobre a natureza humana de querer todas as coisas para agora, de todo mundo querer comprar tudo imediatamente. E se você está disposto a atrasar o prazer momentâneo em busca de algo maior no futuro, é um sinal de maturidade. Ou seja, em vez de se endividar para comprar algo agora e se enrolar com contas, você juntar um dinheiro até conseguir comprar o que deseja. Ou também escolher por um tempo deixar de gastar com bobeira que só iria te fazer feliz momentaneamente para formar logo sua reserva de emergência, que vai te trazer paz e tranquilidade no médio prazo. Bom, você entendeu. E no próprio livro, Dave diz: o sistema viu a oportunidade de tirar proveito do consumidor através de dívidas. A dívida é um meio de obter o eu quero sem que possamos pagar por isso. Enfim, a dívida é você assumir o compromisso que vai pagar por algo que está comprando agora sem dar o dinheiro em troca do produto. Por exemplo, você passar no cartão de crédito uma compra que você vai ter que pagar no mês que vem quando fechar a fatura. Então, no momento que você passa no crédito, você já está endividado. Mas claro, existe diferença entre endividado e inadimplente. Em janeiro de 2025, a proporção de famílias endividadas no Brasil foi de 76,1%, enquanto a inadimplência foi de 29,1% segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Ou seja, 76% do Brasil tem algum tipo de dívida, seja cartão de crédito, financiamento de carro, financiamento da casa, empréstimo bancário, enquanto que 29% dos brasileiros têm dívidas que não conseguem pagar, sendo chamados inadimplentes, com dívidas em atraso. Aí você pode pensar, então é só não ser inadimplente. E sim, você está certo em partes. Mas a verdade é que muitas vezes quem já tem como hábito sempre estar devendo, uma hora ou outra pode acabar entrando para a inadimplência, justamente por não ter o controle, mesmo pensando que tem. Indo, por exemplo, fazer uma viagem com cartão de crédito parcelando em 12 vezes, depois quando volta da viagem aparece alguma emergência que sem dinheiro em conta também passa no cartão. E assim vai pagando todo mês aquela alta fatura e reduzindo cada vez mais o dinheiro que fica com a pessoa. Até porque sempre que recebe, já vai uma grande parcela só para pagar a conta do cartão.
E é claro que como restou apenas uma pequena parcela da renda na conta, fica impossível viver o resto do mês só com o dinheiro que ficou em conta, fazendo com que a pessoa use novamente o cartão de crédito para arcar com os custos do dia a dia e se acabar gastando com outras bobeiras, piora ainda mais a situação. Com aquele pensamento, a minha fatura tá alta, mas só se vive uma vez, vou passar o cartão de novo. E assim continuando no ciclo mês após mês. Enfim, como já falei em outros vídeos, se você está em uma situação como essa, é extremamente importante buscar ganhar mais e também se manter o mais longe possível do cartão de crédito, usando o mínimo possível para quebrar esse ciclo de conta em cima de conta. É claro que no começo vai ser difícil e não vai ser do dia para a noite, mas eu tenho certeza que é melhor ser mais radical por um período da vida, para sair logo desse lamaçal, do que ficar para sempre no lamaçal e nunca tendo dinheiro para nada porque a fatura do cartão já engole toda a renda do mês. Assim como diz Dave Ramsey em seu livro, uma caminhada curta e dolorosa acabará com uma vida de preocupações, estresse e medo de estar constantemente falido. Bom, eu sei que o cartão de crédito pode ser útil em várias situações, mas nunca use cartão de crédito quando não tiver dinheiro, porque é aí que começa esse problema todo. Bom, uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é, nunca compre nada sem ter dinheiro. E o cartão de crédito sendo usado da forma errada quebra exatamente essa ideia. Porque muitos enxergam o cartão como uma forma de gastar sem ter dinheiro, pensando, não tenho dinheiro em conta, mas tenho limite no cartão, então vou comprar essa pulseira parcelada. Veja que o problema não é o cartão de crédito em si, e sim usá-lo sem ter dinheiro em conta, usando como uma forma de gastar sem ter dinheiro. E eu sei que existem pessoas que são responsáveis com o cartão e usam da forma certa, mas sempre bato nessa tecla aqui no canal porque infelizmente a maioria dos brasileiros definitivamente não usa da forma certa. Mas enfim, você já se perguntou por que o brasileiro está sempre endividado? Bom, existem diversas respostas para essa pergunta, mas uma delas está no livro de Dave Ramsey, que citei aqui no vídeo. Inclusive, ele é dos Estados Unidos, mas serve bastante para o que acontece aqui no Brasil. É justamente porque o sistema vê a oportunidade de fazer as pessoas consumirem mais quando se endividam, como se fosse algo normal e rotineiro. Com os bancos sempre anunciando empréstimos, com as lojas fornecendo carnezinho para a gente comprar mais parcelando em várias vezes, além de cartões de crédito com a possibilidade de a gente parcelar o pagamento da fatura, que é onde os bancos ganham, com a taxa aplicada para quem atrasa o pagamento da fatura ou parcela. E esse incentivo à dívida faz com que a maioria dos brasileiros fique sempre devendo alguma coisa e já se tornar tão normal quanto beber água todo dia. Sempre devendo o financiamento de um carro que vai pagar por 5 anos, e assim, quando quitar esse financiamento do carro, já entrar para outro financiamento de outro carro, por mais 5 anos. E assim vai a vida toda, sempre pagando o financiamento de carro. E quando quita um financiamento, já começa outro. Ou também quando sobra limite no cartão de crédito e já pensar em parcelar outra coisa que viu em uma loja. Ou também se o banco oferecer empréstimo a juros mais baixos, já pegar o empréstimo para pagar outras contas que tem que pagar. Enfim, exemplo aqui não falta. Mas o que quero dizer é que já virou costume do brasileiro ter dívida. Parece que se não tiver dívida, tem alguma coisa errada. E uma das explicações quanto a isso é o poder de compra dificultado do brasileiro. Muitas vezes o brasileiro não consegue comprar tudo que deseja à vista, recorrendo a dívidas para conseguir arcar com alguns gastos de forma mais rápida. Porém, como eu falei, isso parece uma alternativa para conseguir comprar as coisas. Mas a partir do momento que torna um hábito, acaba virando uma armadilha na qual a pessoa vira refém das dívidas, tendo conta de tudo que é tipo e muitas vezes nem sabendo todas as contas que tem. Bom, a melhor estratégia para quando você quiser comprar algo é juntar dinheiro para comprar à vista com desconto. E se caso não derem desconto e o parcelamento for sem juros, você pode parcelar e deixar o dinheiro que pagaria à vista rendendo. Por exemplo, se você precisa comprar um celular que custa R$2.000 que vai durar um tempão com você, você pode juntar o dinheiro todo mês até atingir o valor à vista e pagar à vista com desconto, pagando por exemplo R$1.900 no celular. Ou se caso a loja não der desconto e o parcelamento for sem juros, você parcela enquanto deixa o dinheiro rendendo e vai pagando mensalmente retirando da aplicação a parcela de cada mês. E claro, eu dei o exemplo do celular de R$2.000, mas isso você adapta para a sua realidade. O que eu estou falando aqui é sobre não se endividar sem ter dinheiro e comprar as coisas só quando tivermos dinheiro. O cartão de crédito pode ser uma boa estratégia, mas para quem tem dinheiro e organização. E você fazendo isso vai ver que muitas vezes você nem precisa realmente comprar. Porque vai pensar 2 vezes antes de comprar, até porque você vai estar gastando o seu suado dinheiro com isso. Dinheiro que você vai ter juntado para comprar. E não passado no cartão e assumido mais uma conta para pagar. Que por incrível que pareça, na cabeça de muitos isso não é gastar dinheiro. Enfim, outro motivo do endividamento do brasileiro é a falta de educação financeira. Que é como diz Dave Ramsey em seu livro A Transformação Total do Seu Dinheiro. Ninguém nasce sabendo ler e escrever, mas somos ensinados.
Ninguém nasce sabendo dirigir, mas somos ensinados. Agora, ninguém nasce sabendo lidar com dinheiro, mas não somos ensinados a isso. E é a mais pura verdade. A esmagadora maioria dos brasileiros, inclusive eu mesmo, não recebeu instrução sobre planejamento financeiro, juros compostos ou consumo consciente. Assim, quando a pessoa chega na fase adulta da vida, acaba tomando decisões impulsivas e se enrolando com contas, sem nenhum orçamento claro. Bom, outro grande motivo do brasileiro estar sempre endividado é o incentivo para gastar, para consumir, desde que acordamos até quando vamos dormir. Porque veja bem, muitas vezes quando acordamos, vamos tomar o café da manhã e ligamos a TV ou vemos o celular. E aí na TV já vai aparecer comerciais de vários produtos diferentes. No celular também vai aparecer assim que você abrir qualquer rede social. Além de ver pessoas gastando com restaurantes caros, gente viajando, de carro novo e tudo mais. Fazendo com que venha também esse desejo de gastar. E assim, no trabalho ou faculdade, já vai encontrar com pessoas que têm um carro melhor que o seu, que tem uma moto melhor que a sua, ou caso você vai de ônibus, ver alguém de carro e pensar que deve comprar logo o seu carro. Além de quando também vamos conversar com colegas do trabalho ou faculdade e o assunto é o copo Stanley que comprou, o iPhone novo que comprou, o restaurante caro que foi, enfim, você entendeu que o dia todo somos incentivados a gastar mais e a consumir mais, fazendo com que a gente pense que se não tivermos tais coisas, estamos ficando para trás. Isso serve até quando estamos na rua e vemos um outdoor, ou quando estamos assistindo filme e tem algo que desperta o desejo de comprar. Bom, em todo lugar vai ter algo que vai despertar o desejo de gastar dinheiro. E a gente ter a ideia de definir o que é prioridade para nós é o que vai nos levar para frente. Agora, se você quiser seguir todas as modinhas do momento e gastar com tudo que aparece na mídia e nas redes sociais, você vai se tornar um escravo disso. Porque veja só, você acha que é melhor ter o celular do ano mais caro de todos e a garrafa Stanley mais chique, mas está endividado e quebrado com dívidas que não sabe como vai pagar? Ou ter um celular comum e uma garrafa comum, mas com uma reserva que cobre 6 meses do seu custo de vida? Ou seja, se gasta 3 mil por mês, ter 18 mil reais na reserva. Entende o que quero dizer? A leveza que adquirimos tendo dinheiro em conta é incomparável com a satisfação momentânea de comprar produtos supérfluos. Até porque coisa de rico é ter dinheiro em conta e não estar fundado em dívidas. Ter um iPhone do ano parcelado em 24 vezes não faz de ninguém rico. Pelo contrário, está fazendo da pessoa mais pobre ainda. Mas claro que se você tem reserva completa, já investe e tem dinheiro para comprar essas coisas mais supérfluas porque você quer, não tem problema nenhum nisso. O errado é gastar sem ter e se endividando, entrando para o famoso ciclo que a maioria dos brasileiros se encontra. De viver só para trabalhar, receber a renda e já pagar contas em cima de contas. E assim acarretando em mais um outro motivo do brasileiro estar sempre endividado: renda comprometida. Porque se você tem grande parte da renda sendo usada para pagar faturas, dívidas, juros e parcelas, sobra menos dinheiro para despesas essenciais, como moradia, alimentação e saúde. Isso gera um grande desequilíbrio financeiro que pode te levar a mais empréstimos. E é aí que muitos recorrem a mais dívidas para pagar dívidas antigas, como um refinanciamento ou fazendo um outro cartão de crédito. Fazer isso vai até te iludir pensando que resolveu o problema no curto prazo, mas acaba que posterga ainda mais o problema, aumentando os juros pagos no médio a longo prazo e se tornando oficialmente inadimplente. Então, mais do que nunca, tome muito cuidado com as dívidas. E a melhor coisa a se fazer para evitar isso é gastar apenas quando tiver dinheiro. Mas enfim, dívida é um instrumento financeiro? Sendo bem direto aqui, para quem tem dinheiro reservado e organização financeira, sim. Mas se você não tem dinheiro e quer fazer uma dívida de consumo com cartão, usando como extensão da renda, eu tenho certeza que o final disso não vai ser bom. Agora, até o momento eu estava falando apenas sobre dívida de consumo, de caso você se endividar para comprar um celular do ano por status, ou se endividar para viajar e por aí vai. Porém, se você precisa de um carro para trabalhar, você financiar pode ser uma opção caso você não tenha dinheiro para pagar à vista. O ideal seria você dar a maior entrada possível, mas se você está bem apertado financeiramente, foque ao longo dos meses na amortização para quitar logo o financiamento o quanto antes. E claro, pagando menos juros. Veja que a ideia é sempre pagar menos juros e não se endividar. Mas se, por exemplo, você vai financiar sua casa própria ou vai entrar em dívidas para trabalhar, como por exemplo comprar um carro para ser Uber, o jeito é financiar mesmo. Mas como eu disse, tente quitar essa dívida ao longo dos meses o quanto antes para pagar menos juros. Mas então tá, se você hoje está atolado em dívidas, vai precisar ter uma intensidade maior na questão de cortar gastos, sendo bem radical mesmo. E também ao mesmo tempo procurar ganhar mais, fazendo renda extra, trabalhando no contraturno do emprego, enfim, tem que aumentar os ganhos e reduzir os gastos, não tem outra escapatória.
Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo. Que o cérebro humano leva exatamente 21 dias para aceitar um novo hábito como parte da rotina? E que esse pequeno detalhe neurológico, somado ao poder dos juros compostos, pode fazer você construir riqueza automática nos próximos anos? Não, isso não é autoajuda, é ciência comportamental. E é assim que os ricos programam a mente e o dinheiro para trabalhar por eles. Agora segura essa. Se você investir só R$5 por dia, o que parece insignificante agora, em 21 dias, isso se transforma em hábito. E com o tempo, esse hábito ativa a máquina invisível da composição. E aí, você sai do piloto automático da pobreza e entra na rota do enriquecimento real. Mas o que é essa tal de composição que todo mundo fala? A maioria acha que é só juros sobre juros, mas não é só isso. Composição é o efeito multiplicador do tempo mais consistência. É quando o esforço de ontem trabalha junto com o esforço de hoje, e os dois rendem juntos amanhã. E isso vale para tudo: investimento, hábito, leitura, saúde, disciplina. O problema? As pessoas desistem antes do dia 21. Param no dia 8, no 14. No momento em que o cérebro ainda está resistindo. No momento mais importante de todos. E aí acham que não têm força, que são fracas. Quando, na verdade, só não entenderam o tempo do cérebro. Agora imagina isso aqui. Você aguenta guardar R$5 por dia por 21 dias? Parece pouco, né? Mas esse ato simples te coloca num ciclo novo. No 22º dia, você já nem pensa. Você faz. E o que era esforço, vira instinto. E esse é o ponto. O dinheiro que você começa a guardar, mesmo que pouco, se junta ao tempo. E o tempo se junta à matemática. R$150 por mês, com juros compostos, durante 10 anos, pode virar mais de R$35 mil, mesmo com rendimentos conservadores. Agora aumenta para 20 anos. A coisa muda de figura. E se em vez de R$5, forem R$10? Ou R$15? O número explode. E o esforço continua o mesmo, porque o hábito já foi instalado. E quanto mais o tempo passava, mais forte ficava a composição dos juros, como uma bola de neve que começa pequena, mas quando você percebe, já está rolando montanha abaixo com força e velocidade imparáveis. Agora imagine isso aplicado ao conhecimento. Toda vez que você estuda, aplica, aprende com os erros e recomeça, está alimentando a composição do saber. E aí vem o mais poderoso de todos os princípios. A composição do dinheiro é limitada. A composição do conhecimento é infinita. E quando essas duas se encontram, nasce o verdadeiro poder. Mas agora, presta muita atenção no que eu vou te mostrar. Existe uma regra poderosa que pouca gente no Brasil fala, mas que tem feito milionários silenciosos no mundo inteiro. A regra da tríade composta. Ela diz o seguinte: componha dinheiro, componha tempo e componha sabedoria. Componha dinheiro investindo todo mês, sem falhar, nem que seja pouco. Componha tempo investindo em coisas que crescem enquanto você dorme. E componha sabedoria lendo, estudando e aplicando todos os dias. Esses 3 fatores são o verdadeiro motor da liberdade, porque enquanto os outros estão correndo atrás de atalhos, você está construindo alicerces sólidos, invisíveis aos olhos, mas impossíveis de quebrar com o tempo. Sabe por quê? Porque a composição é silenciosa, mas mortalmente eficiente. E o mundo não prepara você para isso. Ele quer que você pense no agora, no consumo, na pressa. Mas a riqueza é paciente. Ela nasce como uma sementinha, que se você cuidar, vira árvore. E mais do que isso, vira uma floresta. E agora, vem o ponto mais insano de tudo isso. Existe um ciclo oculto da composição que quase ninguém enxerga. Presta muita atenção. Você investe um pouco, sente que não mudou nada. Você insiste, ainda parece pequeno. Um dia, a curva vira. E quando ela vira, não dá mais para parar. É como se o próprio tempo se tornasse seu sócio. Você acorda e o dinheiro cresceu. Você dorme e os juros continuam trabalhando. Você respira e o patrimônio não para de aumentar. Isso é o poder da composição. Mas se você não plantar hoje, o tempo não poderá trabalhar amanhã. É por isso que a maioria vive uma vida de escassez, porque desistiu no ponto em que a curva quase virava. A composição é cruel com os impacientes, mas ela é generosa com os disciplinados. E agora eu te pergunto, olhando no fundo da sua consciência,
Você vai continuar ignorando esse poder invisível? Ou vai começar hoje a plantar o que pode te libertar para sempre? E tem mais uma coisa que vai explodir a sua mente. E se você acha que isso é tudo, você está subestimando o verdadeiro poder da composição. O que acontece quando você mistura tempo, constância e inteligência financeira? Você não só vê resultados, você muda de categoria. Veja, a composição é a única força no mundo que pode transformar decisões pequenas em monumentos de riqueza. É como uma bola de neve que começa minúscula no topo da montanha e se torna uma avalanche de oportunidades lá embaixo. Mas atenção, esse poder não responde à pressa. Ele responde à paciência intencional. A composição é como plantar uma árvore que só dá frutos depois de anos. E quando ela dá, um único galho vale mais que a floresta inteira. E é por isso que tanta gente desiste, porque prefere o imediatismo das migalhas ao banquete do longo prazo. Mas você que está me ouvindo agora, você não é qualquer um. Você já percebeu que essa regra invisível pode ser usada a seu favor. Você já sacou que a vida te deu uma arma secreta e que agora depende de você saber como puxar o gatilho certo. E sabe o que mais ninguém te conta? Que o poder da composição não está apenas no dinheiro. Está nos hábitos. Está nas ações pequenas feitas todos os dias. Está em economizar um pouco por mês, estudar meia hora por noite, cortar um gasto invisível aqui e aplicar ali. A composição não pergunta se você é rico ou pobre. Ela só pergunta: você vai continuar? Porque ela sempre responde com justiça. Aos consistentes, ela dá o império. Aos impacientes, ela dá arrependimento. Sabe aquela pessoa que começou com menos do que você? Que ganhava menos, morava pior, parecia até mais limitada. Ela só fez uma coisa que você talvez ainda não fez. Ela respeitou o poder da composição. E agora, enquanto você pensa se vale a pena começar, ela já está vivendo os frutos do que plantou. Você está entendendo o peso disso? Não é sobre dinheiro, é sobre decisões, é sobre disciplina, é sobre repetir o certo até que o certo se torne inevitável. A composição não vai te aplaudir no começo, mas um dia ela vai te colocar num palco onde ninguém acreditava que você estaria. E é aí que está o segredo que ninguém te contou. Não é sobre o quanto você ganha, é sobre o quanto você entende do tempo. Imagine que o tempo é um solo fértil, e cada real que você planta ali é uma semente. Se você planta todos os dias, mesmo que sejam só algumas moedas, com o tempo, aquele solo começa a florescer. E não floresce como uma flor comum, floresce como uma árvore que dá frutos infinitos. Agora pensa nisso. Se você plantar hoje, o que vai colher daqui a 5 anos? E se você não plantar absolutamente nada? A resposta é dura, mas real. Quem não planta, não colhe. E quem planta errado, colhe dívidas. Por isso, o poder da composição não funciona para quem não tem paciência. Ele não funciona para quem arranca a planta antes de crescer. E mais importante, ele não funciona para quem vive preso no pensamento de "isso não serve para mim, só funciona para rico", ou "com o meu salário não dá". Essas frases são ervas daninhas, que matam a sua semente antes mesmo de ela tocar o solo. Imagina que você está dentro de um elevador que sobe lentamente, mas nunca para. Lá embaixo tem um monte de gente subindo de escada, suando, cansando e tropeçando. Algumas até desistem no meio. O elevador é o poder da composição. Ele é lento no começo, parece até que está parado, mas ele sobe. Sempre. E quem fica dentro, cedo ou tarde, chega nos andares mais altos, onde o ar é mais limpo, a vista é mais bonita e a vida é mais tranquila. Mas quem não entra nesse elevador continua subindo as escadas da vida com sacolas nas costas, sem saber que tinha uma opção mais leve, mais eficiente e mais segura. E o mais maluco, o elevador está disponível para todo mundo. Sabe qual é o botão de entrada? Conhecimento, paciência e constância. Esses 3 botões ativam o sistema, mas a maioria prefere apertar o botão da desculpa. E o que acontece com quem vive dando desculpa? Vai para onde todo mundo vai. Para o ciclo da dívida, da ansiedade e da falsa sensação de que trabalhar demais é o único caminho. Não é. Quem entende o poder da composição descobre algo assustador. Você não precisa trabalhar o tempo todo para enriquecer. Você só precisa fazer o tempo trabalhar para você. Porque enquanto você dorme, seu dinheiro continua cortado. Enquanto você descansa, os juros continuam plantando frutos. Enquanto os outros zombam da sua disciplina, sua árvore financeira está crescendo em silêncio. Mas aí vem a pergunta que poucos têm coragem de encarar.
Você realmente quer enriquecer ou só quer parecer que está tentando? Porque tentar não basta. Você precisa decidir, precisa agir, precisa ignorar os gritos do mundo dizendo: isso é besteira, isso demora demais, curte a vida agora. A mesma galera que ri de você hoje por guardar dinheiro vai pedir emprestado daqui a 5 anos. E você vai lembrar desse vídeo, vai lembrar desse momento. E vai entender que você não ficou rico por mágica. Ficou porque foi inteligente, porque usou o tempo como aliado, e porque entrou no elevador antes que fosse tarde demais. E agora que você entendeu tudo isso, a decisão está nas suas mãos. Você pode continuar como está, deixando o tempo passar e a vida decidir por você. Ou pode usar o poder da composição a seu favor, aplicando uma regra simples, consistente e transformadora. Porque no fim das contas, não é sobre quanto você ganha, mas sim o que você faz com aquilo que ganha. E se esse vídeo abriu a sua mente, então deixa o like, compartilha com um amigo que precisa ouvir isso, porque aqui o conteúdo é direto, impactante e feito para transformar a sua vida financeira. Do Manual da Riqueza. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo que te ajuda a entender o que realmente mexe com o seu bolso, sem enrolação, sem economês. Você já teve aquele amigo que vive no limite do cartão de crédito, pedindo comida todo dia, comprando coisa parcelada em 12 vezes, e ainda acha que tá tudo bem? Pois é. Agora imagina esse amigo sendo o governo brasileiro. Só que em vez de dever R$ 1.000, ele tá devendo bilhões. E o pior, quem paga essa conta é você. Nos últimos meses, o assunto que está fervendo na economia brasileira é o gasto público desenfreado. Especialistas estão em alerta, empresários estão preocupados. E o cidadão comum? Esse está sentindo no bolso, sem nem saber direito o porquê. Vamos entender isso juntos, sem economês, sem enrolação, e com umas pitadas de bom humor, porque senão a gente chora. O drama fiscal. O governo brasileiro está gastando mais do que arrecada. Isso gera o que os economistas chamam de déficit primário. Traduzindo, é quando o país fecha o ano no vermelho, mesmo antes de pagar os juros da dívida. E o que acontece quando isso vira rotina? Inflação sobe, juros disparam, investimentos travam, e a confiança na economia despenca. É como se o Brasil estivesse tentando manter um padrão de vida que não cabe no orçamento. Tipo pedir iFood todo dia, comprar tênis novo, fazer viagem e ignorar os boletos que chegam. Só que aqui, os boletos são bilionários. E não dá para parcelar em 10 vezes sem juros. O impacto no seu bolso. Agora você pode estar pensando, tá, mas o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque quando o governo gasta demais e não controla o orçamento, ele precisa financiar esse rombo. Como? Emitindo dívida. E para atrair quem compre essa dívida, ele precisa oferecer juros altos. Resultado: o Banco Central mantém a taxa Selic lá em cima, e isso afeta diretamente o seu dia a dia. Financiar um carro? Mais caro. Comprar uma casa? Mais difícil. Parcelar no cartão? Juros nas alturas. E como se não bastasse, ainda surgem propostas de aumentar impostos para cobrir o buraco. IOF, ICMS, IPTU. Só falta taxar o ar que a gente respira. É como se você estivesse pagando por um jantar que nem foi convidado. A solução que ninguém quer ouvir, economistas, empresários e até parte do Congresso já entenderam. A única saída sustentável é cortar gastos públicos. Mas isso é mais fácil falar do que fazer. Porque cortar gasto público significa mexer em estruturas, rever privilégios, reduzir desperdícios. E isso gera resistência. Tem gente que prefere aumentar imposto do que mexer no próprio orçamento. É como se o governo estivesse com fone de ouvido, dançando no meio do incêndio fiscal. Enquanto isso, a indústria sofre, o comércio desacelera e o cidadão se vira como pode. O que está em jogo? Se nada for feito, o Brasil corre o risco de fechar 2025 com um déficit primário preocupante. Isso pode afetar a nota de crédito do país, afastar investidores e travar o crescimento econômico. E aí, não tem milagre. Sem investimento não tem emprego. Sem emprego não tem renda. Sem renda não tem consumo. E sem consumo, a roda da economia para. Por isso, controlar os gastos públicos não é só uma questão de planilha. É uma questão de futuro. E agora? A boa notícia é que ainda dá tempo. Se houver responsabilidade fiscal, planejamento e coragem política, o Brasil pode virar esse jogo.
Mas para isso, é preciso que a sociedade entenda o que está em jogo, que cobre transparência, que exija eficiência e que não aceite pagar a conta sozinho. Porque no fim das contas, a economia não é feita só de números. É feita de pessoas, de escolhas, de prioridades. Então, da próxima vez que você ouvir falar em déficit, gasto público ou reforma fiscal, lembra que isso não é papo de economista. É sobre o seu bolso, seu futuro e o país que você quer construir. Se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like, compartilha com quem precisa entender isso e segue o Manual da Riqueza para mais vídeos que te colocam no controle da sua vida financeira. Até a próxima, galera! Crédito para viver de forma mais livre e com a conta bancária mais gorda. E o mais chocante é que não tem golpe, não é esquema de pirâmide e nem precisa ser um expert em finanças. O que você vai descobrir é uma forma simples, prática e real de fazer o cartão de crédito trabalhar para você. É uma estratégia tão poderosa que a maioria ignora, mesmo sendo algo que qualquer um pode começar hoje mesmo. Mas, antes de te mostrar como, precisamos entender por que a maioria se prejudica. O cartão foi criado para ser uma armadilha perfeita para quem não entende as regras. O medo de se endividar, de gastar demais, é real e tem fundamento. O que pouca gente sabe é que o mesmo cartão que causa dor de cabeça pode se transformar numa ferramenta de estabilidade e até de renda extra. É hora de virar o jogo e usar o sistema a seu favor, sem deixar o banco lucrar com seus erros. Não se trata de ter mais dinheiro, mas de ter mais clareza sobre o que você está fazendo. Erros comuns. O primeiro passo para usar o cartão a seu favor é parar de perder dinheiro. A maior parte das pessoas comete deslizes bobos que custam caro, mas não percebem. Erro 1. Achar que o limite é dinheiro extra. Esse é um dos enganos mais perigosos. O limite não é sua renda, é um crédito temporário que precisa ser pago. Usar o cartão para despesas que você não conseguiria pagar à vista é o início de um ciclo vicioso de dívidas. A regra é simples e poderosa. Se você não pode pagar no dinheiro, não use o cartão. Erro 2. Pagar apenas o valor mínimo. Essa é a armadilha mais sutil do banco. Pagar o mínimo dá a sensação de que o problema está resolvido, mas na verdade, só o adia e o aumenta, pois os juros absurdos continuam correndo sobre o restante da dívida. O único jeito de escapar é pagar o valor total da fatura antes do vencimento. Erro 3. Ignorar as datas importantes. Você sabe o que é data de corte? E período de carência? A maioria não sabe, e por isso usa o cartão de forma desorganizada. Se você faz uma compra no dia errado, pode acabar pagando juros sem necessidade. Entender o ciclo do seu cartão é como ter um mapa que te mostra o caminho mais inteligente para usá-lo. Estratégias para vencer. Agora que você já sabe o que não fazer, vamos ao que realmente importa. As 5 estratégias para usar o cartão de forma estratégica e lucrativa. Salva esse vídeo, pois o que eu vou te contar agora pode mudar sua vida financeira. Estratégia 1. Credit Card Float. A ideia é simples. Use o tempo a seu favor. Entenda a data de fechamento da sua fatura. Se ela fecha no dia 10 e você faz uma compra no dia 11, só vai pagar essa despesa na fatura do próximo mês. Ou seja, você ganhou até 50 dias para se organizar, ou, melhor ainda, para deixar o dinheiro rendendo em um investimento de liquidez diária. Estratégia 2. Recompensas. Por que gastar no cartão e não receber nada em troca? Use o cartão para acumular milhas, pontos ou cashback. Você já compra gasolina e faz supermercado, certo? Concentre esses gastos no cartão certo e receba dinheiro de volta ou troque os pontos por viagens, produtos ou vales presente. É dinheiro que volta para o seu bolso sem esforço. Estratégia 3. Alavancagem para negócios. Se você é empreendedor ou freelancer, essa é para você. Use o cartão para antecipar gastos de um projeto, sabendo que o dinheiro do cliente vai chegar antes do vencimento da fatura. É uma forma de financiar sua operação sem juros, sem burocracia e sem precisar de empréstimos. Estratégia 4. Automatize. Chega de esquecer a fatura e pagar juros. Configure o débito automático do valor total.
Isso elimina o risco de atrasos e te blinda contra falhas humanas. Um truque simples. Toda vez que fizer uma compra no cartão, transfira o mesmo valor para uma conta separada. Isso te ajuda a manter o controle e evita a tentação de gastar o que não tem. O ponto de virada não é técnico, é mental. É quando você decide parar de ser uma vítima do cartão de crédito e se torna o mestre do jogo. A grande maioria das pessoas vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito, esperando que algo mude sozinho. Mas você, que chegou até aqui, tem o conhecimento para mudar a sua história. A pergunta é: você vai aplicar esse conhecimento ou vai continuar perdendo dinheiro? Não se trata de sorte ou de segredo do manual da riqueza. Você está fazendo isso errado. Enquanto milhões se afundam em dívidas, alguns poucos estão usando o cartão de crédito para viver de forma mais livre e com a conta bancária mais gorda. E o mais chocante é que não tem golpe, não é esquema de pirâmide e nem precisa ser um expert em finanças. O que você vai descobrir é uma forma simples, prática e real de fazer o cartão de crédito trabalhar para você. É uma estratégia tão poderosa que a maioria ignora, mesmo sendo algo que qualquer um pode começar hoje mesmo. Mas, antes de te mostrar como, precisamos entender por que a maioria se prejudica. O cartão foi criado para ser uma armadilha perfeita para quem não entende as regras. O medo de se endividar, de gastar demais, é real e tem fundamento. O que pouca gente sabe é que o mesmo cartão que causa dor de cabeça pode se transformar numa ferramenta de estabilidade e até de renda extra. É hora de virar o jogo e usar o sistema a seu favor, sem deixar o banco lucrar com seus erros. Não se trata de ter mais dinheiro, mas de ter mais clareza sobre o que você está fazendo. Erros comuns. O primeiro passo para usar o cartão a seu favor é parar de perder dinheiro. A maior parte das pessoas comete deslizes bobos que custam caro, mas não percebem. Erro 1. Achar que o limite é dinheiro extra. Esse é um dos enganos mais perigosos. O limite não é sua renda, é um crédito temporário que precisa ser pago. Usar o cartão para despesas que você não conseguiria pagar à vista é o início de um ciclo vicioso de dívidas. A regra é simples e poderosa. Se você não pode pagar no dinheiro, não use o cartão. Erro 2. Pagar apenas o valor mínimo. Essa é a armadilha mais sutil do banco. Pagar o mínimo dá a sensação de que o problema está resolvido, mas na verdade, só o adia e o aumenta, pois os juros absurdos continuam correndo sobre o restante da dívida. O único jeito de escapar é pagar o valor total da fatura antes do vencimento. Erro 3. Ignorar as datas importantes. Você sabe o que é data de corte? E período de carência? A maioria não sabe, e por isso usa o cartão de forma desorganizada. Se você faz uma compra no dia errado, pode acabar pagando juros sem necessidade. Entender o ciclo do seu cartão é como ter um mapa que te mostra o caminho mais inteligente para usá-lo. Estratégias para vencer. Agora que você já sabe o que não fazer, vamos ao que realmente importa. As 5 estratégias para usar o cartão de forma estratégica e lucrativa. Salva esse vídeo, pois o que eu vou te contar agora pode mudar sua vida financeira. Estratégia 1. Credit Card Float. A ideia é simples. Use o tempo a seu favor. Entenda a data de fechamento da sua fatura. Se ela fecha no dia 10 e você faz uma compra no dia 11, só vai pagar essa despesa na fatura do próximo mês. Ou seja, você ganhou até 50 dias para se organizar ou, melhor ainda, para deixar o dinheiro rendendo em um investimento de liquidez diária. Estratégia 2. Recompensas. Por que gastar no cartão e não receber nada em troca? Use o cartão para acumular milhas, pontos ou cashback. Você já compra gasolina e faz supermercado, certo? Concentre esses gastos no cartão certo e receba dinheiro de volta ou troque os pontos por viagens, produtos ou vales presente. É dinheiro que volta para o seu bolso sem esforço. Estratégia 3. Alavancagem para negócios. Se você é empreendedor ou freelancer, essa é para você. Use o cartão para antecipar gastos de um projeto, sabendo que o dinheiro do cliente vai chegar antes do vencimento da fatura. É uma forma de financiar sua operação sem juros, sem burocracia e sem precisar de empréstimos. Estratégia 4. Automatize.
Chega de esquecer a fatura e pagar juros. Configure o débito automático do valor total. Isso elimina o risco de atrasos e te blinda contra falhas humanas. Um truque simples. Toda vez que fizer uma compra no cartão, transfira o mesmo valor para uma conta separada. Isso te ajuda a manter o controle e evita a tentação de gastar o que não tem. O ponto de virada não é técnico, é mental. É quando você decide parar de ser uma vítima do cartão de crédito e se torna o mestre do jogo. A grande maioria das pessoas vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito, esperando que algo mude sozinho. Mas você, que chegou até aqui, tem o conhecimento para mudar a sua história. A pergunta é: você vai aplicar esse conhecimento ou vai continuar perdendo dinheiro? Não se trata de sorte ou de segredo mágico, mas de decisão. A sua decisão. Se esse vídeo abriu a sua mente, compartilha com alguém que precisa acordar para essa realidade. E segue o Manual da Riqueza para aprender Uma coisa que pode mudar a sua vida, se você realmente absorver isso. As pessoas mais ricas do mundo, e isso inclui o Brasil, quase nunca chegaram lá só com um bom salário. Pelo contrário, é mais ou menos assim: 60% dos ricos são empreendedores, 20% são investidores, 16% são herdeiros, 3% são celebridades, artistas ou atletas e 0% funcionários que vivem apenas de salário sem investir em nada. Então, se você quer realmente aprender a administrar o dinheiro como 1% mais rico, precisa entender o que esses 4 primeiros grupos têm em comum. E a resposta, na verdade, é bem simples. Todos eles são donos de alguma coisa. Empreendedores são donos de negócios. Investidores são donos de ativos. Herdeiros são donos de herança, fundos e imóveis. Artistas e atletas são donos de habilidades raras e difíceis de replicar. Ou seja, se você não é dono de nada, é você que está sendo possuído pelo sistema, preso em boletos, dívidas e dependente do próximo salário. E esse é o detalhe que a maioria ignora. Só que tá, saber disso não muda nada. Como eu posso virar esse jogo? É aí que entra a regra 20, 10, 60, 10. Essa estrutura é para que qualquer pessoa, mesmo ganhando pouco, consiga organizar o dinheiro como os mais ricos fazem. Porque a verdade é que não importa o quanto você ganha, e sim como você usa o que ganha. Então vamos direto ao ponto. 20% do que você ganha deve ir para o seu crescimento financeiro. Esse é o dinheiro que vai trabalhar por você. E quando eu falo crescimento, tô falando de usar esse dinheiro para comprar coisas que valorizam com o tempo. A maioria das pessoas age dessa forma: recebe o salário, paga as contas e geralmente gasta o que sobra com besteira. Daí fecha o mês zerado e isso se repete todo mês, ano após ano. E sabe o que é mais triste? Esse ciclo foi criado para isso mesmo. Você se sente bem quando o salário cai, mas dias depois já está quebrado de novo. Trabalha mais no mês seguinte para tentar equilibrar e continua preso no mesmo lugar. É uma escravidão moderna, só que disfarçada de uma vida normal. Mas calma, não tô dizendo que receber salário é igual ter sido acorrentado, mas existe uma escravidão moderna e invisível. Séculos atrás, escravos não ganhavam nada, mas tinham um teto e comida racionada. Hoje a gente trabalha quase todo dia, recebe um salário, mas gasta tudo com comida, aluguel, transporte e contas de luz. A diferença é que agora a gente acha que tem liberdade. E quando você entende isso, percebe que precisa reagir. E o primeiro passo é usar esses 20% para comprar ativos, ou seja, coisas que colocam dinheiro no seu bolso e crescem com o tempo. A ideia é simples: enquanto você trabalha, seus ativos também estão trabalhando, e com o tempo eles podem até render mais que seu próprio emprego. Agora talvez você pense: mas eu não tenho dinheiro para investir. E eu entendo, mas você precisa dar um jeito de encontrar esse dinheiro, porque quanto antes você começar, vai ser melhor. Por exemplo, imagine 2 caras, o Lucas e o Pedro. O Lucas começou a investir R$500 por mês aos 20 anos. O Pedro só começou aos 30 anos, mas para compensar, ele investiu R$750 por mês. Quando completam 60 anos, os dois param de investir. O Lucas investiu 240 mil ao longo de 40 anos, e o Pedro investiu 270 mil ao longo de 30 anos. Ou seja, Pedro investiu mais dinheiro, certo? Mas sabe quem terminou com mais no final? O Lucas, e com quase o dobro, porque ele começou antes. Esse é o poder dos juros compostos. Tempo vale mais do que dinheiro. Certo, agora que você já entendeu como começar de verdade, a primeira coisa é escolher os ativos certos para seu dinheiro crescer. E para isso, pense como se fosse uma escada de risco, do mais estável ao mais ousado. Se você está começando a investir agora e não entende nada disso, a renda fixa é o melhor caminho. Se pegarmos o histórico dos últimos 10 anos, a média líquida de retorno da renda fixa ficou em torno de 8% ao ano, o que não dá um retorno muito alto, mas em compensação é muito mais seguro do que os outros ativos que eu vou falar. Em seguida, temos os fundos de índice.
ETFs são a forma mais simples e segura de começar a investir em ações. Em vez de escolher ações individuais, você leva o mercado como um todo. Com isso, você dilui o risco, mas também diminui o retorno que você pode obter. Temos 4 fundos de índice principais no Brasil. BOVA11 com retorno de 9,2% ao ano nos últimos 10 anos, IVVB11 com retorno de 18,7% ao ano, DIVO11 com retorno de 9,3% ao ano e SMAL11 com 7,1% ao ano. Como você pode ver, o único que valeria a pena é o IVVB11, o resto tem um retorno parecido com a renda fixa, então na minha visão não vale muito a pena. Depois disso, passamos para habilidades de alta renda. Esse talvez seja o melhor investimento de todos. Aprender algo que te faz ganhar mais dinheiro multiplica sua renda e seu potencial de crescer muito acima de 20% ao ano. Por exemplo, se você investir 5 mil em bons cursos ou capacitação, em alguns meses trabalhando na área, você já recebe seu investimento de volta e os próximos anos são de puro lucro. E tem várias coisas que você pode fazer, como vendas, edição de vídeo, tráfego pago, programação, designer, copy e também tem vários serviços braçais que estão em alta, como instalação de energia solar, manutenção de ar-condicionado, pintura e pequenos reparos residenciais, mercenaria sob medida, montagem de imóveis, aplicação de películas ou isofilme, enfim, tem muitos. A verdade é que qualquer área onde exista demanda e pouca mão de obra qualificada, o profissional que sabe o que faz pode cobrar muito bem, mesmo sem ter um diploma. O retorno dessas habilidades é muito mais rápido do que qualquer outro investimento e ninguém tira isso de você. Então sim, ele provavelmente é o melhor investimento que você pode fazer. Certo, agora passamos para os fundos imobiliários. Eles são como condomínios de investimento, onde várias pessoas colocam dinheiro para investir juntos em imóveis, como shoppings, galpões e prédios comerciais, e recebem uma parte dos aluguéis todo mês. Vou falar sobre 4 fundos para você ter uma noção do quanto um fundo pode ter de rendimento. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, estou apenas dando exemplos. Temos o HGLG11, que nos últimos 10 anos retornou 15% ao ano, KNRI11, com retorno de 12,5% ao ano, GGCRI11, com 17% ao ano, e o HGRU11, com retorno de 14% ao ano. Como você pode ver, o retorno deles fica bem acima da média dos ETFs que mencionei anteriormente, mas se pegarmos o IFIX, que é um índice que mede o desempenho geral dos fundos imobiliários, esse retorno fica em torno de 8,4% ao ano. Então você precisa saber escolher bons fundos, senão vale mais a pena investir na renda fixa, por isso é mais arriscado que os outros ativos que já mencionei. Agora chegamos nas tão famosas ações. Ações são pedacinhos de uma empresa que você pode comprar. Quando você vira sócio, pode ganhar dinheiro de duas formas: com a valorização desses pedaços e com os lucros que a empresa distribui. Temos algumas formas de investir em ações. A mais burra delas é tentar acertar a melhor ação de todas e colocar todo o seu dinheiro nela. Essa é a forma mais idiota possível de investir. E a forma que eu considero mais sólida é simplesmente investir em 20 ou 30 empresas que tiveram lucro durante os últimos 8 anos. Por exemplo, se você fazer uma carteira com as 20 maiores ações da bolsa que deram lucro nos últimos 8 anos, dá uma média de retorno de 15% ao ano, com um risco relativamente baixo comparado a outras maneiras de investir. Para você ter uma noção, se o Lucas do nosso exemplo anterior tivesse investido nessa carteira, em vez de ter 2,7 milhões, ele teria 11,4 milhões. Mas claro, existem muitas e muitas variáveis. Não tô falando aqui que é zero risco e nem que você terá um retorno desse durante 40 anos seguidos, até porque isso é quase impossível de acontecer. Mas sim, investir em ações pode ser extremamente lucrativo no longo prazo. Só que primeiro, você precisa entender como o mercado funciona. Ele inevitavelmente vai ter momentos de alta e momentos de baixa. O importante é não se desesperar na baixa e nem ficar muito confiante nas altas. E segundo, você precisa estar preparado para os momentos de baixa do mercado. Vai ter momentos em que seu patrimônio vai derreter. Talvez você perca 10, 20 ou até 30% dele, dependendo da crise. Assim como aconteceu em 2008, 2015 e 2020. Se você se desesperar e vender tudo, você perdeu. E como terceiro ponto, você precisa aportar dinheiro por tempo indeterminado, até chegar um momento em que você vai ter juntado tanto dinheiro que finalmente poderá viver do seu patrimônio. Contanto que você não tente acertar qual vai ser a melhor ação de todas e diversifique sua carteira, as chances de você ter um retorno de 12 ou mais por cento ao ano no longo prazo são bem razoáveis. E lembrando que nenhuma ação tem o poder de te deixar rico, o que vai realmente te deixar rico é trabalhar e investir. As ações apenas amplificam o crescimento do seu patrimônio. Em seguida, vem os negócios online.
Hoje é possível empreender com um notebook e internet, infoprodutos, e-commerce, cursos, afiliados, serviços digitais. Dá pra ganhar muito dinheiro com isso, mas também dá pra perder muito dinheiro com isso. Então tome cuidado, provavelmente vai dar errado algumas vezes antes de você acertar. Por isso, antes de tentar, junte uma grana e tenha uma base financeira forte. Daí você pode arriscar com mais tranquilidade. E já que estamos falando de retorno, o retorno de ter negócios online pode facilmente ultrapassar 20% ao ano, se der certo, claro. E como último ativo, temos os investimentos alternativos. Bitcoin, ouro, itens colecionáveis, enfim, aqui, como todos os outros, você pode ganhar ou perder muito. A minha dica infalível é, não invista no que você não conhece, simples assim. Agora que você já sabe no que investir, a próxima etapa é entender como investir de forma prática e inteligente, porque não basta apenas escolher bons ativos, é preciso garantir que o dinheiro realmente entre no jogo e comece a trabalhar por você. Muita gente abre a conta na corretora, faz o primeiro depósito e para por aí. O dinheiro fica parado sem render nada e a pessoa acha que está investindo. É aí que entra o segundo passo, criar o hábito de investir todo mês de forma automática. A melhor maneira de fazer isso é programar uma transferência automática do seu banco para a corretora assim que o salário cair, e se possível no mesmo dia. Isso vai te proteger daquela tentação de gastar o que sobrou e te força a priorizar seus objetivos. É o famoso pague-se primeiro. Depois que o dinheiro estiver na corretora, o próximo passo é aplicar. Como eu falei, você pode seguir por várias estratégias. Pode aplicar só na renda fixa, só em ações, ou fazer uma carteira diversificada com ações, renda fixa, fundos imobiliários e ativos no exterior. Pesquise, veja qual mais combina com você e comece a aplicar. E uma vez que seus investimentos estão automatizados, o seu trabalho é simples. Pare de mexer nas coisas e vá ganhar mais dinheiro. Porque a verdade é, quem constrói riqueza não é quem escolhe o ativo milagroso, mas quem investe de forma consistente e por mais tempo. Seu foco agora deve ser aumentar sua renda, para daí poder aumentar os aportes. É aí que entra tudo que eu falei no primeiro passo, desenvolver habilidades valiosas. Se você ainda não começou, aprenda algo útil. Comece com um bico, uma renda extra, mas traga mais dinheiro para dentro e invista esse dinheiro direto na sua liberdade financeira. Certo, agora vamos falar da segunda parte da regra, os 10% para a estabilidade. Essa é a parte do dinheiro que te mantém no jogo. Muita gente não percebe que nem todo o dinheiro deve ir para investimentos de crescimento ou consumo. Uma parte precisa ser guardada para proteger seu progresso. Porque imagine essa situação, uma pessoa que trabalha como autônoma depende do notebook para atender clientes. Um dia o computador simplesmente para de funcionar. Sem dinheiro guardado, ela precisa parcelar o outro em 12 vezes no cartão com juros. Enquanto espera o novo chegar ou consertar o antigo, ela perde prazos, clientes e toda a renda dela, o que cria uma bola de neve, porque ela vai precisar se endividar novamente no próximo mês para pagar o rombo do mês anterior. Tudo isso porque ela não tinha uma reserva. Se ela tivesse separado 10% do dinheiro para a estabilidade, a história teria sido completamente diferente. Muitas pessoas acham que tem um problema de dinheiro, mas na verdade elas têm um problema de estabilidade. Se vier uma conta inesperada, tudo desmorona. Mesmo que você esteja investindo, seria forçado a vender seus investimentos, mesmo se eles estivessem na baixa, o que poderia gerar um grande prejuízo. E é por isso que você precisa de uma margem de segurança na sua vida. E para fazer isso, você precisa seguir esses 3 passos. O primeiro passo é calcular seu fundo de estabilidade. Para começar, você precisa listar os gastos essenciais, coisas como supermercado, aluguel, contas básicas e qualquer serviço fundamental, como a internet para trabalho, por exemplo. Some tudo isso e você terá seu custo mensal base, digamos que seja R$ 2.300 por mês. Agora, multiplique esse valor por 5 meses. O resultado é o valor ideal do seu fundo de estabilidade. No nosso exemplo, isso dá R$ 11.500. A cada mês, 10% do seu salário deve ir para esse fundo, até atingir esse valor. Talvez você pense que esse valor é um exagero, mas confie em mim, quando a vida te der uma rasteira, em algum momento ela vai dar, isso é inevitável, você vai conseguir se recuperar tranquilamente, sem desespero, sem se endividar e sem perder anos da sua vida pagando contas. O segundo passo é armazenar da forma certa. Agora que você já sabe o quanto precisa, tem que saber como guardar da forma certa, e aqui vão 3 regras de ouro. A primeira regra é que tem que ser de acesso rápido. Seu dinheiro precisa estar disponível em até 24 horas no máximo. Então, nada de colocar em um investimento que só pode ser resgatado em 2030. A segunda regra é zero risco. Isso não é um dinheiro para investir, especular ou buscar um retorno alto. Então nunca coloque seu fundo de emergência na bolsa de valores, nem em cripto ou em qualquer outro investimento volátil. Seu dinheiro precisa estar o mais seguro possível. E a terceira regra é que tem que render alguma coisa.
Só porque não é um fundo de crescimento, não quer dizer que ele deva ficar parado, porque dinheiro parado é dinheiro perdido. Então deixe em um CDB com liquidez diária, rendendo 5% do CDI. Por exemplo, se você tiver 11 mil reais de reserva, seu dinheiro estará rendendo todo mês entre 100 a 110 reais, só de você ter deixado o dinheiro ali. O terceiro passo é que você tem que acumular rápido. A maioria acha que montar um fundo de emergência leva anos, mas se você jogar com inteligência, pode ser muito mais rápido. Existem 3 táticas que se complementam e pode te ajudar a acelerar o processo. A primeira tática é a varredura do salário. Assim que o salário cair, 10% vai direto para o fundo de emergência. E você precisa automatizar isso, como fizemos com os 20% para o crescimento. Ele precisa estar 100% no piloto automático. A segunda tática é a promessa de reposição. Você se compromete que toda vez que usar o fundo, vai repor imediatamente. Por exemplo, se o carro estragar e você precisar gastar R$250 para consertar, ok, o fundo é para isso. Mas assim que o próximo salário cair, você coloca esses R$250 de volta, como se nada tivesse acontecido. E a terceira tática é economizar gastando. Pode parecer estranho, mas funciona. Use apps de arredondamento automático. Eles arredondam suas compras para o real mais próximo e guardam a diferença. Por exemplo, se você gastar R$30,50 em um lanche, o app pega 50 centavos do saldo da sua conta e guarda. Não é muito, mas ao longo do tempo isso dá uma boa diferença. Agora, quando o fundo estiver completo, você tem 2 opções. A primeira é redirecionar esse dinheiro para o fundo de crescimento. E a segunda é usar o último pilar do sistema, os 10% finais que vamos ver daqui a pouco. Agora vamos para os 60% na regra, os essenciais. Esses são os 60% que alimentam você, não o seu ego. Surpreendentemente, mais de 63% dos brasileiros que ganham mais de 14 mil reais por mês ainda vivem de salário em salário e não possuem nenhuma reserva. A maioria deles estão ocupados demais tentando parecer ricos em vez de se tornarem ricos de verdade. Isso mostra que você pode ter um bom salário e mesmo assim continuar quebrado todo mês. Eu já vi gente comentando no meu vídeo que ganha 20 mil por mês e ainda assim não consegue fazer o dinheiro sobrar. No final, não é sobre o quanto você ganha, mas o quanto você desperdiça. É muito fácil se enganar com aparências. Tem gente por aí cheia de estilo, roupas de marca, relógios caros, uma vida corrida, sempre em restaurantes ou um evento. Mas se você olha para a conta delas, tem 50 centavos, um cartão estourado e várias dívidas. Enquanto outras, que parecem mais simples, têm mais de 50 mil de reserva e absolutamente nenhuma dívida. E isso não é sobre parecer rico ou parecer pobre, é sobre escolha e consciência, porque riqueza de verdade não faz barulho, ela é construída no silêncio, sem precisar mostrar nada pra ninguém. O problema é que muita gente usa desculpas para justificar o aumento de gasto. Preciso de uma casa maior, esse carro vai facilitar meu dia a dia, eu mereço comer fora de vez em quando. É aí que começa a tal da inflação do estilo de vida, o aumento silencioso do padrão de vida que suga qualquer chance de acúmulo. Mas para você não cair nessa, tem alguns passos que você pode seguir para evitar isso. O primeiro passo é ter clareza sobre o que realmente é essencial. Muita gente não vai gostar disso, porque o que hoje é visto como essencial, muitas vezes é só um luxo disfarçado. Essenciais são o que te mantém vivo e funcional, ou seja, aluguel, financiamento, alimentação, contas básicas, transporte, seguro e roupas básicas. O que não entra nessa conta são pedir comida toda semana, a academia que você não pisa desde janeiro e os 3 ou 4 serviços de stream que você esqueceu de cancelar. Se você usa academia, beleza, mas se não usa, tá queimando dinheiro. A forma mais fácil de liberar grana é olhar seus extratos bancários e cancelar tudo que você não usa de verdade. Se algo não te ajuda a viver, trabalhar ou manter sua saúde, então não deve estar nos seus 60% essenciais. Mas tá, e por que limitar os essenciais a 60%? Porque o brasileiro médio gasta de 70% a 80% achando que tudo é necessidade, quando na verdade boa parte são hábitos inflacionados. Ao se forçar a viver com 60% da renda, você elimina tudo que é desnecessário e muda sua mentalidade de quero gastar mais para quero ganhar mais. E esse é o tipo de mentalidade que vai te fazer crescer. O segundo passo é atacar as 2 categorias que mais consomem seu dinheiro. Todo mundo fala para cortar o cafezinho. E sim, se você estiver todo lascado, isso vai te ajudar. Mas se você quer realmente causar um impacto de verdade nas suas finanças, precisa olhar para as 2 áreas que mais pesam no seu bolso: moradia e transporte. Moradia costuma ser o maior gasto, mas isso não significa que precisa crescer junto com a sua renda. Renegociar o aluguel, dividir o espaço com alguém ou até morar com os pais temporariamente pode fazer uma diferença absurda no longo prazo. O mesmo vale para transporte. Financiamento de carro é um dos maiores destruidores de riqueza. Muita gente financia carro novo só pelo status e fica anos pagando por algo que só desvaloriza. Por isso, o ideal é comprar um carro usado e confiável, que já tenha perdido a maior parte do seu valor.
E se você mora perto do seu trabalho, talvez deva considerar não ter um carro. Com isso, você economiza não só no financiamento, mas também em seguro, manutenção, estacionamento e IPVA. Tudo isso somado pode economizar um bom dinheiro. E quando essas duas áreas estão sob controle, fica muito mais fácil organizar o resto. E por fim, é preciso entender que não é só a força de vontade que vai te manter no caminho certo, e sim as regras que você cria para automatizar boas decisões. Pessoas ricas não confiam só na motivação, elas criam sistemas. Um sistema simples, por exemplo, é se fazer 3 perguntas antes de comprar qualquer coisa. A primeira é: isso é uma compra por impulso? Se não for, tudo bem, mas se for, aplique a regra dos 7 dias. Espere uma semana e só depois decida se ainda quer. A segunda pergunta é: estou comprando pela marca ou pelo valor? Se for pela marca, repense. Roupas caras usadas poucas vezes têm um custo por uso muito alto. Já peças duráveis e funcionais, mesmo que mais simples, geram muito mais valor. E a terceira pergunta é: isso vai melhorar de verdade a minha vida? Se não for algo útil, prático ou que te traga um bem-estar real, provavelmente é só uma compra emocional para impressionar alguém ou aliviar o tédio. Com o tempo, esse processo se torna automático e você começa a tomar decisões melhores quase sem esforço. No final das contas, não é sobre ser pão duro, é sobre ter intenção em cada gasto. Os últimos 10% da regra são dedicados às recompensas, a parte que ajuda a manter a sanidade mental e emocional no meio de toda essa disciplina financeira. Porque dinheiro não serve apenas para crescer, se proteger ou pagar as contas, ele também deve proporcionar momentos de prazer. O problema é que muita gente ignora essa etapa e depois acha que poupar é um castigo eterno. Mas a verdade é que são justamente as pequenas alegrias do dia a dia que mantêm a motivação acesa e dão sentido ao esforço. Inclusive, dados mostram que 92% das pessoas gastam além da conta depois de períodos intensos de economia, justamente porque poupar sem nenhum tipo de prazer começa a parecer uma punição. E é por isso que esses 10% não são uma desculpa, são uma estratégia para tornar o processo sustentável ao longo do tempo. E para que isso funcione bem, o ideal é criar uma conta separada chamada Pote da Alegria, onde todos os meses você transfere automaticamente 10% da sua renda, independentemente do valor. Ganhou 2.000, transfira 200. Ganhou 10.000, transfira 1.000. O segredo é manter o percentual fixo. Mas atenção, não vale trapacear usando dinheiro de outras categorias para complementar esse fundo. Se acabar, acabou. Só recomeça no mês seguinte. Isso faz com que cada escolha seja mais intencional e evita aquele sentimento de culpa por gastar. Com o tempo, você passa a buscar experiências mais significativas em vez de um consumo vazio. E se o fundo ainda estiver pequeno, a prioridade deve ser gastar com vivências e não com objetos.